noite, pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, 31 de agosto de 2025. Estamos chegando aí ao término de mais um mês. Já passamos aí da metade do ano e seguimos. Vou procurar aqui o nosso convidado, Vinícius Tavares, médico. Uma honra, né? Ele está voltando aí no furo do alfinete. Maravilha! Estamos online. Online. E aí, Kleber? Então, boa noite a todos. Estamos entrando ao vivo aí no Furo do Alfinete. Hoje é domingo, dia 31 de agosto de 2025, com o tema Coleiras Invisíveis e Espelhos da Alma, entre o instinto que liberta e as expectativas que aprisionam. Então, seja muito bem-vindo, Vini. O Vini está voltando aí no Furo do Alfinete, é uma honra tê-lo aqui conosco, né, neste encontro. Muitas coisas aconteceram desde a última vez que nos reunimos aqui, alguns meses atrás. O Vini, além de trabalhar como médico veterinário e também terapeuta, né, porque foi onde eu conheci, nessa escola de formação do professor Arthur Schumann, o Vini tem se debruçado e se dedicado de forma bastante resoluta e devotamente, por assim dizer, né, a essa caminhada sobre a saúde mental dos inúmeros profissionais dessa área que trabalham com o mundo pet, né, por assim dizer, e também os animais, né, de um modo geral. Inclusive, ele tem palestrado para profissionais dessa área e também estudantes, né, que estão se formando em médicos veterinários. E ele lançou também um e-book chamado Cuidando da Alma do Veterinário, né? Além das palestras e dos atendimentos que ele realiza e o ofício dele, né? Como profissional, como ele trouxe aqui a última vez que ele esteve, né? Colocando essa situação de uma certa crise existencial, né? Sobre sair ou não desta área e como reconfigurar isso diante de uma vida que tem sentido, com propósito, vocação e tudo mais. Então, para não me delongar muito, para aproveitar aí a presença e o prestígio do convidado que se dispôs de forma bastante pronta e atenciosa a nos atender, a vir aqui novamente no Furo do Alfinete, né? Já vou rapidamente fazer uma introdução nessa metáfora do porquê, né? Coleiras invisíveis e espelho da alma. Eu, enquanto historiador de formação inicial, hoje como terapeuta, reflito, né, sobre o papel, né, da história como um roteiro, um mapa para tentar compreender certas coisas na nossa vida. Dentre elas, quando se fala de prisões, ouvimos e vemos, né, ao longo da história, prisões, né, literais que aprisionaram os seres humanos, né, através dos grilhões, calabouços, prisões, correntes e tudo mais. Só que essa metáfora coleiras invisíveis faz uma analogia porque muitas vezes estamos soltos, né, e não presos literalmente, mas internamente, existencialmente, acabamos sendo aprisionados, né, por inúmeras situações e circunstâncias. E esse é o objetivo da live, ao convidar o Vini, né, que vai fazer esse paralelo conosco, sobre essas coleiras invisíveis. Né? Então, Vini, seja muito bem-vindo, uma boa noite e fique à vontade. Boa noite, cara. Muito obrigado pelo convite de novo. Antes da gente começar, acho que dava para pedir para as pessoas que estão aqui clicarem no aviãozinho e enviar para quem gosta e quem não gosta também, porque às vezes quem não gosta vai escutar alguma coisa que vai chacoalhar um pouquinho a estrutura, né? E talvez ajude. De novo, obrigado pelo convite. Hoje o Hugo já está famoso, o Furo do Alfinete viralizou, né? Então, se eu voltei é porque, com certeza não é por falta de convidados, né? Porque tem bastante convidados, então é uma honra estar aqui e eu agradeço de novo o convite. Realmente, pelo o pouquinho que você comentou ali, muita coisa aconteceu, né? De lá para cá e a gente amadurece bastante. A gente está sempre aprendendo, né? É uma coisa. Essa é a parte boa da gente se debruçar sobre essa busca pela personalidade, pela robustez da personalidade, né? E a gente vai sempre avaliando por outros prismas os dilemas do dia a dia, inclusive da nossa própria existência, né? E quando o Hugo propôs até o formato da live está muito diferente hoje. Na primeira vez a gente falou assim, vamos lá, vamos ver o que vai sair.
Agora já tem um escopo, já tem uma coisa muito mais didática, né? Para entregar, fazer uma entrega melhor, uma coisa mais aprofundada e que realmente faça diferença na vida de quem está assistindo, né? Com relação às coleiras invisíveis, ficou um trocadilho, por assim dizer, né? Por conta da veterinária e das coleiras. Mas querendo ou não, a gente fala em coleiras, tudo que eu vou trazer para vocês e o que eu vejo em palestras é que a veterinária é só um rótulo que se coloca, porque os veterinários são pessoas. Então, os dramas eles acabam sendo muito semelhantes e conversando dentro do set terapêutico, a grande maioria dos meus pacientes não são veterinários. Eu atendo veterinários também, mas hoje, dos pacientes ativos, a grande maioria não são veterinários e os dramas são muito parecidos. O drama humano, ele é muito parecido, né? Ele só muda a coleira mesmo. E é isso. Vamos lá, Hugo. Bora para cima, então. Bora. Maravilha, então. É uma alegria. E eu não poderia deixar de mencionar, né, algumas coisas que eu fui pensando e refletindo e tendo os insights sobre isso. Quando a gente se depara com a terapia, né, de um modo geral, como a gente tem falado de forma bastante reiterada, o terapeuta é esse ego auxiliar, né, que auxilia a gente a aumentar o arco narrativo, né, e o repertório de pontos cegos na nossa própria história e a forma como contamos ela para nós mesmos, né? E às vezes, como quem dirige um automóvel, estava atendendo um paciente um dia desses e estava refletindo com ele sobre isso. Ele está tirando a carteira de motorista. E aí eu vi que ele estava com uma dificuldade assim. Então, lá na formação de autoescola, né? Eles não ensinam o ponto cego do carro, né? O carro tem seus pontos cegos, né? Então, na nossa vida também. E o terapeuta vem, né? Como esse instrutor da autoescola, né? Que em uma certa medida, né? Nos chama a atenção. Olha só, presta atenção, dá seta, olha no retrovisor, olha aqui, estás atento. E aí, por que coleiras invisíveis, né? Às vezes nós temos uma necessidade que a gente não entende muitas vezes por quê, ou às vezes deixamos varrido para debaixo do tapete em querer agradar as pessoas. Criar expectativas muitas vezes muito largas, né? E acabamos nos frustrando, né, diante dessas expectativas, né? Então, pensando Uhum. nisso, já vou para esse primeiro bloco de questões, Vini, falando sobre realmente as coleiras invisíveis, né? Vinícius, lá no teu perfil, tu tem falado com bastante frequência, né, sobre pressões invisíveis, né, que adoecem. O que seriam essas coleiras invisíveis na vida de um veterinário e também na vida de qualquer pessoa comum, né? Tá. Grande parte eu acho que não todos, mas uma grande parte do problema, assim, é a figura de certa forma, de ser um salvador, né? Porque, querendo ou não, sim, a gente tem essa responsabilidade de salvar a vida, né? Ali como veterinário, mas isso, dependendo como você mesmo disse, conforme a pessoa tem dificuldade em estruturar toda essa estrutura psíquica que ela tem, do que trouxe ela até aquele momento, até a escolha da profissão, às vezes ela se coloca como um salvador e o grande ponto de quebra, que é onde começa a dar os problemas, é quando ela não consegue mais dizer não. Ela se coloca num patamar. Eu até anotei aqui algumas coisas para não. Que ficou bem mais denso, né? É, é uma espécie de compulsão em querer salvar tudo e todos e não dizer não. Quando ele começa a não dizer não, ele começa a dizer não, inclusive, para ele mesmo. Ele começa a negar os problemas que ele tem, e ele vai se subjugando até de certa forma, né? Se deixando para depois, não de uma maneira egoísta, assim, mas ele começa a colocar os outros sempre na frente, sempre na frente, sempre na frente, e ele vai perdendo o porquê que ele fez tudo aquilo, né? Então é meio que um pacto inconsciente que ele faz com a dor dele mesmo. E ele não percebe que isso está acontecendo, né? Então, mesmo que custe a própria saúde dele, ele não consegue dizer não. E isso é um baita de um problema. O não dizer não. O não dizer Interessante, não, né? exatamente. E ele, Interessante. ele faz ele se coloca numa prisão. Ele meio que ele se condiciona psicologicamente, assim, olha, eu não posso negar um atendimento. É claro que
a gente sempre vai estar disposto, né? É uma profissão que exige. E isso também é uma das coisas que as pessoas dentro da profissão elas se perdem. Você tem a realidade da profissão, é aquilo ali. Você vai ter que prestar socorro, horário é uma coisa relativamente complicada na maioria das áreas da veterinária, né? Porque a doença ela não escolhe a hora que ela vai chegar. Né? Então, o nível de disponibilidade e doação que o veterinário tem que ter, ele é um pouquinho maior do que uma manicure, por exemplo. Ambos são ofícios, cada um com as suas particularidades, mas o veterinário ele não pode. De fato, a faixa de não que ele pode dizer é menor. Só que, às vezes, ele passa desse ponto. Isso é um detalhe importante. Aí ele começa. Basicamente, ele começa. É um condicionamento psicológico. Eu até anotei aqui essa. É um condicionamento psicológico e simbólico que ele transforma a vocação dele, porque sim, é uma vocação, ele transforma numa prisão. E aí ele começa a culpar a veterinária e não o fato dele não dizer não. Não olhar para dentro de si mesmo e perceber, né, a real motivação e como é que ele foi consolidando esse universo, né, dentro Exato. dele. Interessante falar sobre isso porque a vida é muito mais sobre nãos do que sobre sims, né? Até para Escolhas, né? a gente não cair nessa permissividade, né, vamos dizer assim, de forma deliberada, né? Exatamente. Muito bom. Então, o Vini nos trouxe aí um abraço para quem entrou agora, a família FTAS, né, que está aí presente de forma massiva, e também os conhecidos do Vini, os meus conhecidos aqui da nossa região, que se fazem presente. E Vamos encaminhe, abrir hein? isso, mandou um aviãozinho aí, aperta aí, manda para os seus conhecidos, para os seus contatos. Vini, o Vini falou então, nesse primeiro momento, sobre o não, né? Esse não que vai se diluindo nesse universo desse profissional e assim também, em uma certa medida, na nossa própria vida, né, Vini? Então, Com muitas certeza. vezes dizemos sim para não desagradar, mas nos perdemos nesse processo. Como reconhecer quando a vontade de agradar se transforma em prisão para a alma? É tipo, é, como qualquer outra coisa, a gente precisa de um equilíbrio. Se você tem essa vontade de agradar, por isso que a gente precisa sempre estar refletindo, né? Porque é como se fosse um perfume. Se ela é saudável, se você tem aquele ímpeto de agradar e ela é num nível de equilíbrio saudável, beleza, ele é um perfume. Agora, e ele é natural. E aquilo atrai as pessoas, atraem pessoas boas e você tem uma satisfação. Agora, quando você perde esse ponto que a tua vida é agradar e não servir de certa forma, ele acaba ficando forçado e aquilo vai virando uma prisão. E você vai fazendo tudo por validação e não pelo fato de você simplesmente fazer o que precisa ser feito, seguir a sua vocação, né? Você começa a quando você começa a dizer não, você vai se culpando por se priorizar. Vou dar um exemplo prático, assim. Eu trabalhei durante muito tempo com sobreaviso no celular, né? Então, 24 horas do dia o celular hoje ainda fica ligado, mas eu lembro que foi uma coisa muito foi um marco muito interessante assim que eu percebi no meu comportamento, e isso é uma batalha que eu não conto para as pessoas, e até porque a maioria das pessoas não entendem isso, né? E simplesmente utilizar o modo noturno do celular, aonde ele para de chegar a notificação. Eu não sabia o que era isso. Eu me sentia mal por colocar o celular no silencioso. Chegou um ponto que deu 10 horas da noite ali, ele ativa o não perturbe sozinho. Cara, isso me dava agonia. Eu falava, como é que eu vou deixar a pessoa sem resposta até amanhã, às 6 horas da manhã, quando eu acordar? Isso era impensável para mim. E isso foi uma batalha que foi. Eu falo de mim, mas conversando com outros veterinários, é um drama que todo mundo tem. Como é que eu vou ficar indisponível? Ficando. Tem outras coisas, né? Se você está claro que se você está de sobreaviso naquele momento, você tem que estar disposto a deixar ali. Mas não, eu estou de férias. Muito veterinário não sabe o que é tirar férias. Porque ele se sente culpado por como é que eu vou cuidar da minha vida, da minha família, ou do meu descanso mesmo. Como é que eu vou dormir sem preocupação se o celular vai tocar ou não, enquanto alguém pode estar precisando. Só que se você trabalha num hospital, você tem uma estrutura que você está de folga.
Então você pode sim desligar o celular, mas é uma coisa que parece que o toque do celular fica ali. Qualquer barulhinho, assim, será que tocou o celular? Será que tocou? E você se culpar por isso é uma coisa complexa, cara. Você tem que ficar brigando, brigando e falar assim, por que que eu estou fazendo isso? O que que me trouxe até aqui? Será que... E tem uma N justificativas. Medo de perder cliente, medo de ser trocado, medo de do próprio julgamento. Ah, vai pensar, que veterinário vagabundo, não está me atendendo. E não, é a realidade da vida. Essa estar exposto o tempo todo, né? Como se o que está por detrás disso? Falando isso Exatamente. me fez lembrar. Eu trabalhei em dois ofícios aqui na minha região, onde demandava isso aí. Primeiro, como conselheiro tutelar, a gente tem uma escala de sobreaviso, né? Sim, Então, acabou o horário ali, quem está na escala aquela semana tem que estar atento. Se tiver alguma demanda envolvendo a PM, envolvendo alguma denúncia ou coisa do tipo, sempre pronto, escoteiro, alerta. sim. Mas passou a minha escala de sobreaviso e não tem nada a ver com aquilo, né? E tá tudo bem. E está tudo certo, né? E aí já como Exatamente. gestor numa outra área aí, já me deu mais problema. Até eu brincava e falava assim, como se fosse uma medalha, né? Vamos dizer assim, eu sou workaholic, né? Que a gente fala, né? É, Eu, é um objeto de desejo, né? Isso é uma espécie de compulsão, na verdade, né? E se você for olhar, cara, no final do dia, você tem. Do que você tem medo? Isso aí pode revelar que você tem medo de ser abandonado, de ser rejeitado, de ser julgado inferior a outras pessoas. Como é que você não aguenta ficar 24 horas por dia, 7 dias da semana online? Cara, não é uma questão de aguentar, é uma questão de não precisar. Você não vai deixar de ser um bom veterinário, você não vai deixar de prestar um bom serviço, de ser um bom profissional, porque você não está 100% disponível. É aquilo que você falou, é muito mais sobre os nãos que você diz do que sobre os sims que você diz. até porque, tu vê, né? Quando a gente entra no universo, né, da adicção, por exemplo, a gente tem aí o nosso amigo, né, e colega Gustavo Reis, que é o Sim, fantástico trabalho que ele faz, né? Ele fala lá no começo, ele dá o tripézinho, né? Primeiro é eu não quero, eu não posso, né? Eu não preciso, eu não quero, eu não posso e eu não preciso. É como se tudo está precedido pelo não, né? Quando se sim. depara com essa realidade, né? E só não sei se valeria a pena mencionar, Vini, tu trouxe esse tema que me saltou aos olhos, é algo que a gente já aprendeu lá na nossa formação, a tal da validação, né, que corresponde dentro daquele escopo da teoria das 12 camadas da personalidade, algo que a gente ouve, né, quando vai se debruçar sobre essa temática do autoconhecimento, o porquê, né? E aí, dentro dessa teoria das 12 camadas, a quarta camada em específico, ela corresponde, né? Esse universo de validação por alguma falta que tem ali na formação desse indivíduo, né? Como pessoa, né? O que que poderia considerar sobre isso? Para a gente poder também trazer luz para essa tal de validação. Cavar onde você está faz você descobrir qual é esse medo, né? Se é um medo do abandono, se é uma carência, uma necessidade de aprovação que você vem buscando desde quando você era criança. A gente dentro do centro terapêutico, a gente vê que as pessoas buscam o amor primeiramente do pai e da mãe, né? Então, às vezes, você não teve isso e você está buscando isso de alguma forma. E nem sempre o buscar, por exemplo, você pega uma pessoa que o modelo de pai dela é um modelo onde o pai trabalha muito. O que você vai fazer para agradar o teu pai que trabalha muito? Trabalhar muito. Se você não e você não percebe isso, a pessoa fala, não, não é isso que eu estou fazendo. É isso que você está fazendo. Você está de maneira subconsciente, você está trabalhando para buscar a validação de alguém, entendeu? Só que se você não se debruçar de uma maneira honesta, sem medo de olhar para o problema, o que é, qual é a origem disso tudo, você vai ficar tipo um cachorro, correndo atrás do próprio rabo, rodando, 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 e não chega em lugar nenhum. E você vai se prejudicando, porque a vida vai passando, os problemas vão aumentando, as suas escolhas, o passado vai te empurrando e você cai numa espiral. Essencial, isso fala, enquanto estava falando, acho que é a sincronia que se chama isso, né? Lá no Jung, né? Sim,
não é o futuro que puxa, é o passado que empurra, né? Exato. É isso que me Acho que veio até na a gente cabeça. falou isso, né? A gente até falou, acho que isso na primeira live, que não é o futuro que puxa, é o passado que empurra, né? Justamente, então, eu não sei se tu viu um tempo atrás aí, aquele podcast daquele cara que entra no carro com o outro, fica ali conversando dentro do carro, ali, fica viajando ali. Enfim, mas um dia um Ah, lá não falou lembro. com o outro assim, ó. Já parasse para perceber que na vida é 40, metade da vida, vamos botar se fosse uma vida de 80 anos, né? Uhum. Metade da vida acumulando cacareco e da metade para frente é olhando para trás e resolvendo o que ficou, né? Dessas, Exato. dessas pendências, né? Que a gente foi sobrepondo através de inúmeras camadas. Então, Vinícius Tavares está aí conosco hoje no Furo do Alfinete sobre esse tema imprescindível, necessário, né? Um abraço a todos que estão aí nos acompanhando, né? O pessoal da família F-Traz. Então, Vini, sinais práticos diante dessa realidade, né? Como que alguém pode identificar em si mesmo para perceber que está aprisionado nessas expectativas alheias, dentro dessa simbologia, né, das coleiras invisíveis? Vamos lá. Se você parar para pensar do ponto de vista onde quando a gente está querendo agradar alguém, a gente obrigatoriamente é como se a gente interpretasse um personagem, certo? Quando a gente começa, só que esse personagem, você não consegue sustentar ele durante muito tempo. De repente, no teu íntimo, você faz aquela pergunta assim, ó, tá, o que que eu ia ser, o que que eu seria se ninguém estivesse olhando? Quando você não sabe essa resposta, já é uma bandeirinha que você pode levantar e falar assim, olha, eu não sei. Eu me perdi, literalmente eu me perdi no personagem. Eu não sei o que eu seria se eu não tivesse fazendo isso daqui para agradar alguém. E é aí que você começa a ter dificuldade em colocar limite para o teu trabalho. Você começa, não entende por que, que você dorme 12 horas e continua cansado. É, Você começa a ter medo de qualquer coisa, medo de coisas que você, dentro da profissão, por exemplo, eu sempre fiz, eu já atendi, sei lá, 5.000 cachorros. Vai chegar um cachorro que é o mesmo caso dos 5.000. O que que eu vou fazer com esse cachorro? Você começa a se colocar em xeque, porque tudo que você construiu, o que você acha que você construiu da tua imagem, está baseado no que você queria que os outros enxergassem. Mas você nunca parou para perceber e para refletir se aquilo ali era você mesmo. Quando você começa a ter essa dissonância entre o que eu quero que os outros vejam e o que de fato eu sou, será que eu sou isso mesmo? Você já se perdeu, você já está sem chão e nem sabe. Aí começam a aparecer, mas e se eu fizer isso? E se eu fizesse aquilo? E se eu fizesse aquilo outro? Entra no e se, né? Isso é um sinal claro de você saber, né? Você se esquece quem que você é sem essa máscara. As pessoas sempre. É engraçado. Perguntam assim: o que que você é? Eu sou veterinário. Na verdade, não. Você está veterinário, né? Eu acho até que a gente comentou isso também na primeira live. E não muda. É engraçado porque faz quanto tempo que a gente falou a primeira vez? Faz 6 meses? Foi em maio ali, comecinho de maio, né? Então, a pergunta é a mesma. E aí, quem que você é? Não, eu sou veterinário. Não, você está veterinário. Quem você é muito além disso tudo, né? Só que as pessoas vivem aquilo. E é legal você viver a profissão, é necessário, porque sim, é uma profissão que exige uma entrega muito grande. Mas sempre foi assim. Nada mudou desde que se surgiu a veterinária, ou a medicina, ou, enfim, todas essas áreas relacionadas à saúde, né? E é muito importante. Só que você não é aquilo ali. Você exerce aquilo. Você tem que. Se você reduzir a tua existência à tua profissão, você vai ter um problema. Uma hora Bem vai. sério, inclusive. Uma hora vai dar ruim. Até porque a gente fala do espelho da alma, né? A relação Exato. coleiras e espelho, né? O que é que está refletindo essa imagem, né, que está ali, né? Porque você começa a viver pelo aplauso só, né, cara? É só pelo confete. Ninguém mais quer saber. Você não quer mais saber se de fato está dando certo. Se você faz aquilo porque é o certo a se fazer ou porque alguém está dizendo para você, beleza, você é foda.
Esse é um pepino. E aí a gente parte para a segunda instância, que são esse espelho dos instintos, né? Os animais Sim, permanecem fiéis aos seus instintos, à sua natureza, ainda que em cativeiro, né, Vini? O que com isso certeza. pode nos ensinar quando, por vezes, né, nos desviamos de nós mesmos, né? Então, cara, é que assim, ó, também eu eu tô olhando aqui porque eu tô olhando minhas anotações, tá? Uhum. Se você for olhar, o cachorro, apesar das pessoas tentarem fazer o contrário, e isso ser um problema hoje em dia, não só com o cachorro, né, mas com a humanização dos pets, apesar de a gente tentar mudar isso, eles vão ser fiéis à essência deles. O cachorro vai ser cachorro sempre. Independente de certo ou errado, ele vai continuar sendo cachorro, o cavalo vai continuar sendo cavalo, o gato vai continuar sendo gato. E, e o humano desaprendeu isso, porque a gente faz pela aprovação do outro ser humano, que faz um julgamento de valor totalmente baseado nas suas experiências, enfim, que é paralaxe, né, cognitivo. Ele começa a julgar e tudo isso, mas o animal não. O animal, ele é aquilo ali. Então, se a gente pode aprender alguma coisa com eles, eles não se descolam da realidade. A gente tenta descolar eles. Ah, coloca. E não vamos entrar no mérito de o que é bom e o que não é bom, mas roupa, produto, alimentação. A gente tenta deixar ele o mais humano possível. Porém, ele continua sendo cachorro e ele sabe disso. Agora, o ser humano não. O ser humano se desfigura, ele troca a cor do cabelo, ele viola, entre aspas, o corpo, ele usa roupas para agradar os outros e ele vai e até se identificam, né, como animais. Você não vai ver um cachorro se identificando como um cavalo. Não, isso não vai acontecer, entendeu? Agora, o humano já acontece, né? Ah, e falando isso aí, eu me lembro, eu postava porque eu gosto muito, né? Eu tive formação também dentro da faculdade de História sobre história do cinema, história da arte. E como a arte não é a vida que imita a arte, né? A arte imita a vida, ela traz essa lupa, essa chama, né? Esse link, né? Vamos botar dessa forma. Eu Sim, até vou postar nos próximos dias aí, eu separei ali como na manga, né? A história de um filme que é o cachorro, é como se fosse o cachorro imaginando a sua relação com o seu dono. E ele vai acompanhando o dono desde que ele é adotado, né? Como filhote. E ele se passa tudo dentro da cabeça dele, a relação, né? Eles dão voz pro cachorro, né? sim. E interessante porque é como se, apesar de o cachorro não poder falar, ele consegue pensar e interagir dentro dessa dinâmica relação seu dono, ser humano, sem mudar quem ele é, né? Exato. Ele não deixa de ser ele mesmo, entendeu? Beleza, ele tenta agradar o seu proprietário, enfim, mas sendo ele mesmo, com as qualidades dele, com a vocação dele, com sendo ele mesmo, Ele entendeu? não é E é um... o que a gente não, e é o que a gente não faz. A gente tenta se mudar para caber no espaço do outro, entendeu? Buscar a validação do outro a todo custo. E o cachorro não gostou, ele vai virar as costas para você, vai fazer xixi na tua canela e vai dormir. Falou, ele não é mau caráter, por assim dizer. Eu estava até conversando Exato. com um primo meu que é formado em zootecnia. Ele estava falando que ele doma cavalo, né? Que Uhum. daí é um porte maior, né, Vini? O cavalo já é uma outra Sim, dimensão, né? é outro E é, mundo. é outro universo, né? E até a gente tem conhecidos ali que trabalham nessa área. E meu avô, que Deus o tenha, ele tinha uma égua. E o nome da égua dele era Traíra. Tu vê, ele atribuiu um comportamento humano à forma como a égua tratava eles. Ele ia amansar ela lá, ou botar sela, ou coisa do tipo, ela dar uma triscada na canela dele, né? Alguma coisa aconteceu, né? Para que ela Sim, instintivamente reagisse daquela forma, né? Ela não estava dizendo, agora ele sim. vai se ver, vai se ferrar comigo. Não é isso, né? Não, ou pelo menos até onde a gente sabe, não, né? E É. eu acredito que não é desse jeito, né? Vini, então, quando eu acho que eu perguntei sobre isso, né? Quando humanizamos os pets, não estaremos projetando neles uma humanidade que perdemos dentro de nós?
ou entre nós, né? Sim, sim, sim. A gente, na verdade, tudo tem a ver. Eu anotei uma frase aqui, uma situação do Olavo, Uhum. que é muito interessante. Ele fala assim, ó, não se trata de amar os animais, mas de usar o amor aos animais para evitar o encontro com os homens. O animal, ele não te julga. E se ele não, querendo ou não, o ser humano ele está fugindo desse conflito. Porque, querendo ou não, você ser julgado insuficiente por um outro ser humano, coloca. Você fica doidinho. Ai, o que eu fiz para ele me tratar assim? Cara, às vezes ele só tá de saco cheio, igual a égua do teu avô. Ah, por que eu fiz pra ela morder minha canela? Cara, só quis morder a canela, entendeu? Não tem nada além daquilo. Ela não tá braba que você roubou a comida dela, ou que você falou mal, falou que ela tá gorda, alguma coisa assim. Cara, não tem nada a ver. Só que o ser humano, ele foge disso. Ele quer o conforto, ele foge de qualquer debate que evidencie as suas próprias falhas. Então, se você é um arrogante, se você é um mal educado, se você é um grosso, o cachorro não vai fazer. Ele não vai falar assim, cara, cala a boca, olha o que você está falando, não tem nada a ver isso que você está falando. Ele não te contesta. E essa é a facilidade do animal. Agora, se você tem. Por isso que a gente vê queda no número de relacionamentos, porque são duas personalidades totalmente distintas, duas estruturas psíquicas totalmente distintas que entram em choque e vão tentando, cada um com o seu arcabouço, e eu cresci assim, esse é o modelo que eu sigo, eu tenho as minhas opiniões, e ninguém mais quer debater. E isso, qual é o problema disso tudo? Você trabalha com criança, isso vai passando de geração para geração. As pessoas vão evitando o conflito, vão caindo na satisfação extrema, não é a validação, é na satisfação extrema. Então a criança ela não pode disputar um brinquedo, porque ela chora. Como assim eu não posso ter tudo? Não pode. O adulto não pode. Por que a criança pode? E daí, se o pai tem esse problema, vai passar para o filho e assim vai indo. E você vai criando pessoas cada vez mais alienadas, cada vez mais frágeis em termos de psique, porque você não consegue, elas não conseguem lidar com essas fricções e nem estruturar esses conflitos dentro dela, tá? Será que você é tão perfeito assim que você não pode ser questionado? Você é tão perfeito assim que você não pode ser contrariado? Não faz sentido, entendeu? Agora, o animal, não. Porque daí entra naquilo que a gente falou também da outra vez. Tem um pouquinho, um quesinho de egoísmo, assim, sabe? E de poder, de subjugar o animal. Ah, beleza. Se eu falo pra minha mulher assim, ó, se eu brigo com a minha mulher, eu não vou falar, deixar ela sem comer. Ela vai, levanta e come, vai continuar me questionando, brigando e arrumando treta. Agora o cachorro não. Ah, quer ver? Eu vou punir você, você não vai comer hoje. O cachorro não tem como abrir a porta da cozinha, pegar o saco de ração, botar no prato dele e comer. Entendeu? Então eu sou foda. Você depende de mim. Para uma pessoa tosca, digamos assim, isso gera um prazer, né? Eu sou foda, Nossa, eu sou poderoso. É aquele quesinho de arrogância. fica ali evidente isso aí, né, Vini? Fica, fica. E aí, para concluir esse primeiro momento do espelho dos instintos, né? Como esse espelho, né, dos instintos, ele pode ser utilizado terapeuticamente, né, para que as pessoas se reencontrem, né? Então, você pode lembrar, pode usar ele como, de certa forma, como um paralelo de você ser obrigado a olhar para a realidade. Isso aqui ele não está tentando ser ninguém de diferente. Ele está tentando ser ele mesmo e se desenvolver naquele ambiente onde ele está, sendo ele mesmo, com as limitações que ele tem. Por exemplo, você pega um cachorro, ele é filhote, ele não faz xixi no tapete. Você vai ensinar ele. Mas você não vai ensinar ele a ler banheiro. Vai ensinar, vai condicionar ele dentro da realidade dele, com a capacidade que ele tem de fazer xixi no tapete. O ser humano é a mesma coisa. Ah, eu não consigo lidar com barulho. Você vai condicionar dentro da realidade dele. Eu não preciso evitar todo o barulho. Eu vou achar um jeito dentro da minha realidade
de conviver com o barulho. Ah, eu não consigo. Aí um trauma. Eu tive um trauma. Beleza, é a sua realidade. Você não precisa fugir dele. Na verdade, não é que você não precisa, você não deve fugir dele. Você tem que trabalhar a partir dele. Olhar de frente. Encarar ele de frente, porque aquela ali é a realidade. E o animal, ele tem essa. Por ele não divagar. É, o que que os outros vão pensar se eu disser não? O que que os outros vão pensar se eu não conseguir fazer tal coisa? O animal não se preocupa com isso. Ele se preocupa com ele. Ele resolve o problema dele. Se os outros vão se beneficiar com isso ou, sei lá, vão achar legal isso, ele está fazendo por ele. Ele não nega a realidade. Essa é eu não costumo fazer esse comparativo dentro do set terapêutico. Veja como um cavalo faz. Mas seria mais ou menos por aí, entendeu? Eles não negam a realidade, eles encaram de frente. Até porque eles não têm capacidade de fazer essas hipóteses, né? De fazer essas analogias. Eles simplesmente olham, é aquilo ali, é um problema, vou resolver, pronto, acabou. É muito mais simples, né? E a gente complica no final das contas, até porque Exatamente. a gente ouve, né, e busca prestar atenção que podemos negar a realidade, mas não a consequência dessa realidade negada, né? Como que Exato. assim, a conta vem, né? Exatamente. E vem pesada. Quanto mais você nega ela, mais vai acumulando, né? Mais vai acumulando, na hora que pesa, pesa valendo. Um abraço aí então a todos que estão nos acompanhando, o pessoal da família Fitaz aí, tá vindo forte, como diz o outro, o Raposo tá aqui, a Fê, né, o Natan passou por aqui, a Aline. Então, de forma genérica, né, família Fitaz, é sempre muito bom estar com vocês aí, os nossos conhecidos das nossas cidades aí, que nos acompanham também. Vinícius Tavares, que é médico veterinário e terapeuta, tratando o tema coleiras invisíveis e espelho da alma, né? E é fantástico essa abordagem que o Vini tem trazido, porque hoje a gente vive um tempo em que a gente tem que afirmar o óbvio de que a grama é verde, no dizer de Chesterton, né? E de que 2 mais 2 são 4 e não 5, porque a gente tem uma grande facilidade de se perder em meio a esse, vamos dizer assim, essa enxurrada, né, de espelhos fragmentados na vitrine digital, por exemplo, né, que tentam idealizar um mundo perfeito que muitas vezes faz com que não nos reconheçamos diante da própria realidade do que é a vida, né? E passando a isso, falamos então da metáfora do furo do alfinete e a relação com o tema, Vini. O furo do alfinete, então, ele simboliza, né, essa pequena ferida que liberta a dor que pode revelar a verdade. Então, na sua experiência como terapeuta, como é que esse furo aparece na vida das pessoas quando elas começam a se dar conta, né, de que, opa, a rota não está indo na direção, ela se perdeu, ou por um atalho que eu tomei, ou por algo que eu não percebi, né, diante dessa própria realidade. O furo, ele tem vários tamanhos de agulha, né? Ele pode ser bem sutil, assim, ele vai aparecendo, tô cansado demais, tô meio, tô meio desanimado, ou ele dá um porradão, assim, ele vem com uma agulha, na veterinária é a 4016, né, que é maior do que é aquela de transfusão de sangue, sabe? Ela faz um arregaço. Basicamente, cara, ele é onde a repressão de tudo aquilo que você está negando de realidade é onde ele vaza, é onde ele estoura. Então, é um na hora que ele fura, é toda aquela a sombra que ela sempre existiu, ela estava ali, só que você por algum motivo você não olhava para ela. Você foi tentando com todas as suas forças, só que chega uma hora, cara, que não tem mais como você negar. É a frase que você citou anteriormente. Você pode negar a realidade o quanto você quiser, mas as consequências de negar a realidade não vão deixar de existir. Chega uma hora que isso acumula tanto que extravasa, e ela extravasa por conta do furo. Quando você se defronta, você já não tem mais aonde se segurar, você já tá, seja ela, beleza, eu tenho uma necessidade de aprovação tão grande que eu gasto, trabalho, só que chega uma hora que você não consegue mais trabalhar, e daí, como você não consegue mais trabalhar, você já não tem mais dinheiro. Se você não tem mais dinheiro, você tem um monte de conta para pagar,
Esse é o furo. É ali que deu. Ele furou, beleza, eu não consigo mais trabalhar, eu não tenho mais de onde tirar tudo isso. E o que eu fiz? Por que eu fiz tudo que eu fiz? Agora eu vou ser obrigado a ver, só que eu vou ser obrigado a ver sangrando horrores. Sendo que eu podia ter feito isso lá no começo, dando uma olhada, olha, poxa, por que eu estou fazendo isso? Por que eu sempre me arrependo? Por que eu sempre me sinto mal quando eu digo não para alguém? Por que eu não consigo me expressar dentro de uma consulta quando um proprietário me confronta, quando ele, sei lá, quando ele fala alguma coisa ruim para mim, eu fico remoendo dias aquilo, meu Deus, eu sou um péssimo veterinário, o que eu faço? Por que eu fiz tudo isso? O furo, ele rasga, não tem muita opção. É como se você fosse enchendo uma bexiga, uma bexiga, uma bexiga, uma bexiga, uma bexiga, aí vem a agulha e pum, sai tudo de uma vez. Esse é assim que o furo aparece, né? De forma. Ele tá ali, tá vindo, tá, alguma coisa já está sinalizando saída É, aqui, né? exatamente. É possível, Vini, dizer que o sofrimento e a frustração elas sejam paradoxalmente, né, portas indicativas para que essa pessoa se encontre, como está reiterando aí, né, através dessa simbologia. Até achei interessante essa agulha 4016, ela, o orifício dela é maior para que ela possa fazer ali tirar o sangue, no caso, né, ou passar algum Sim. medicamento, algo do tipo, né? Então, Não, pode, desculpa, continuar. não, não, tranquilo, eu só estava querendo reiterar a questão, né? O sofrimento e a frustração, que geralmente é o que fica mais no volume alto, né? Vamos Sim. botar assim, né? Diante dessa realidade. Cara, assim, ó, não só é possível, eu diria que ele é extremamente necessário. Porque uma vez que eu furo, a gente faz uma comparação com a evidência da dor, com a evidência do problema, porque ele escancara. Se você negou, é muito simples de você chegar nessa conclusão. Se você negou todo esse tempo o problema, fingindo que ele não existia, e quando você se depara de frente a ele, se você continuar negando, qual é o caminho? Você vai se ferrar de novo. Então, beleza, estourou, tá ali, eu olho para o problema e daí eu começo a resolver. Eu não estou dizendo que é fácil, que é simples, até porque os problemas eles são, pode ser de uma unha encravada a um membro necrosando, entendeu? Fazendo uma analogia bem tosca. Independente do tamanho, ninguém está dizendo que então se eu olhar para o problema, a solução vai ficar mais fácil? Não, mas pelo menos você vai saber que pode ter uma solução. A gente escutou no sábado, né? No sábado não, falando como se fosse muitos dias depois. Ontem de manhã, né? A frase que o Arthur, nosso querido professor, citou: torne-se um apaixonado pela realidade. Cara, é isso. Você não olhar para a realidade todos os dias. Pô, mas a minha realidade é uma merda. Beleza, e ela vai deixar de ser ruim se você deixar de olhar para ela? Não vai. Se você souber encarar ela de frente, por pior que ela seja, e daí não envolve aceitação, porque se a gente fala em aceitação, eu estou aceitando do jeito que eu estou. Não, é reconhecendo que eu estou ali, não tem nada a ver com conformismo. Eu aceito aonde eu estou, mas eu não me conformo. Então tá, então se mexe. Ah, Movimento. mas dá trabalho. Pois é, então não reclama. Se não mudamos é porque suportamos. Ixi, é por aí. E aí, esse processo está trazendo, em relação ao furo, essa analogia, Vini, como é que uma pessoa, então, pode começar na prática, né, a transformar a dor das suas coleiras invisíveis, né, em um processo até de libertação interior, porque se ela está presa, né, diante Sim, dessa sua cosmovisão, da forma como ela foi construindo e consolidando no imaginário dela, o que é viver, o que é ser homem, o que é ser mulher, que é a pergunta-chave, né, de 1 milhão, dentro do set terapêutico, por assim dizer, né, onde está ancorado, né, esse universo representativo das suas ações, quando ela olha para trás e diz para onde é que eu estou indo, para onde é que eu estou indo. dá para resumir tudo isso em uma frase. Dê nome aos bois. É muito difícil. Aí é difícil, entendeu? Porque dar nome às coisas exige um extenso trabalho
de se debruçar em cima das suas atitudes, dos seus problemas, dos seus atos, das suas ações, e que você continue buscando um conhecimento, não só técnico, mas evolutivo, para você ter símbolo para dar esse nome. Então, a gente dentro principalmente com criança, né? Criança, adolescente, a gente percebe a dificuldade em nomear as coisas, em nomear o que está sentindo. Não é incomum você perguntar, no começo da sessão, assim, como é que você está? Tô com um problema. Me fala, como é que você está assim? Não sei, sei lá. Se resume a isso. Não sei, sei lá. Caralho, como assim? Você está com Aí vem, um baita de um problema e você não tem. Não é só uma questão de não ter vocabulário, realmente mais profundo, é não saber expressar mesmo o que está sentindo. E não só uma dor, às vezes é uma vontade, você não sabe expressar o que você está querendo dizer. E não tem como você chegar em lugar nenhum se você não der nome aos bois. É tipo uma coleira. Você nem sabe que você tem uma coleira. Como é que você vai dar um nome para ela? É tipo um cachorro perdido. Como é que você acha um cachorro perdido? Se ele tiver uma identificação na coleira, beleza, você sabe o nome dele. Às vezes tem o endereço, tem o telefone. Olha só, se eu tenho um cachorro, é um cachorro perdido. Aí na coleira tá escrito só Rex. Quantos Rex tem no mundo? Agora, se eu tiver Rex e um telefone, talvez eu chegue em algum lugar. Se eu tiver Rex, o telefone e uma coordenada, talvez eu chegue na casa. Então, quando você vai nomeando as coisas, vai ficando mais fácil. Mas não é tão simples dar nome aos bois. Daí cada um tem que dar os seus. E a gente, como terapeuta, entra nessa questão. A gente começa a dar ferramentas e enriquecer esse arcabouço simbólico, tentando fazer links, tentando pescar dentro da própria historicidade do paciente o que quer dizer aquilo. A gente vai dando. É como se a gente desse 10 páginas de dicionário toda vez que a gente revira um assunto. A gente, boa. pega aqui, pega essas 10 páginas, pega essas 10 páginas, pega essas 10 páginas. E daí ele vai criando baseado. Porque a gente não consegue saber. É muito difícil se você for olhar. E olha que engraçado, cara. O cachorro fala. Como é outra que a gente linguagem. sabe? Como é que a gente sabe o que ele está sentindo, cara? Entendeu? A gente tem que ir pescando várias coisas e auxiliando, nesse caso da consulta, e auxiliando o dono mas ele está meio apático? Sim, ele está meio apático. O que é apático? Às vezes o cara não sabe o que é apático. Ele está meio triste. Na terapia é a mesma coisa. Você vai dando símbolos, você vai vendo como ele se expressa, tem linguagem corporal, tem uma porrada de coisa que é muito. Pelo amor de Deus, eu não estou comparando uma consulta veterinária com uma consulta terapêutica, mas é mais ou menos isso. Então a pessoa está retraída, a pessoa está com medo, ela está desviando o olhar. O cachorro é a mesma coisa, ela está com medo, isso. E você vai formando dando Figurinhas. essas figurinhas, exatamente, para ajudar ela a contar a história dela. É mais ou menos por aí. E a gente até tem o exemplo, né, Vini, de uma outra amiga aí, colega nossa, um abraço para quem chegou depois, o professor passou por aqui também, Arthur Schum, um abraço para ele. A Fabrícia, né, que trabalha com arte terapia e às vezes acontece de pacientes serem inexpressivos, e aí se usa toda essa simbologia, né, da arte terapia, através de cortes, figuras, música, essa representatividade que existe já, para poder levar ela a olhar para aquilo e olhar para dentro de si, né? Sim, Porque esse é o desafio, às vezes é como a gente aprende, né? Para poder começar a tratar as coisas numa linguagem poética, onde nós vamos direcionando aqui agora, né, dessa síntese, tem que aprender a dar nome aos demônios para exorcizá-los, né, por assim dizer, né? Vamos usar essa alegoria aí, essa sim, simbologia, né? Então, o que não é nomeado não é reconhecido e identificado. Não tem como saber o que é sem saber ao que se refere, né? Para quem tá aí. Para quem não tem aonde ir, né? Qualquer lugar serve. Essa é a lei. Um abraço aí. Tô te esperando aqui.
Mas enfim, então, dando continuidade, Vini, se você pudesse deixar então três atitudes concretas, né, para quem nos assiste, para soltar essas coleiras invisíveis, né, e reencontrar a sua verdade, né, vamos botar assim, interior, quais seriam, né? Tá. Três coisas. Silêncio, porque se Incomoda. você ficar em silêncio, né? Porque se você não ficar em silêncio, você não consegue refletir sobre você, basicamente. Então, quando você fica sujeito às validações externas, você está sempre agindo para agradar todo mundo e você esquece de olhar para quem você é ou para quem você quer ser. Com isso, a gente vai para a segunda coisa, que é dar nome aos bois. Se você ficou em silêncio, você escuta o que está doendo. Quando você escuta o que está doendo, você busca dar nome para aquilo que está doendo. Aí, se aquilo, aí, querendo ou não, a gente entra daí no livre-arbítrio. Se você ficou em silêncio, achou o teu problema, deu nome para o teu problema, e aquilo está te incomodando, faz o contrário. Age para soltar a coleira, para ir contra a coleira. Ah, não, mas eu não. Ah, não tá muito assim. Então, tudo bem. Então, você aceitou do jeito que você tá. Mas basicamente é isso. Silêncio voluntário, porque não é assim, ó, cala a boca, fica quieto. Não. Você vai ter que escolher ficar quieto, falar menos. Não tem que dar opinião sobre tudo, você tem que refletir mais. Porque às vezes a gente sabe que a nossa opinião ela está enviesada até pelo que os outros querem escutar e não de fato o que a gente pensa. Não consegue refletir se você estiver fazendo barulho. Aí você vai dar nome para o teu problema. Cara, isso aqui realmente, isso aqui me incomoda e vem de tal lugar. Vem do meu medo, por exemplo, de ser rejeitado. Então tá, esse é o nome, medo de rejeição. E o que eu quero fazer agora? Eu vou agir contra isso, contra esse medo de rejeição. Silêncio voluntário, nomear a coleira, agir contra a coleira. Esses seriam os três. E aí tem um ponto central aí importante diante dessa dinâmica, Vini, penso eu, né? Aham. E se a gente é um sujeito autocentrado, autorreferenciado e não tem algo externo maior do que aquilo, né? Que nos transcenda, né? Que nos leve, né? Eu gosto muito de uma alegoria que o professor usa bastante, o Arthur, eu já falei isso várias vezes, porque eu acho fantástico, né? Quando ele fala da a fé líquida, né? Hoje a espiritualidade líquida no mundo contemporâneo, moderno, é como a água espalhada sobre a mesa e o indivíduo quando está perdido, que ele não consegue se autorreferenciar, ele vai olhar para essa água dispersa e não vai conseguir colocá-la num lugar, né? Então a gente fala que Cristo é a nossa referência e Cristo é o copo. Eu digo que ele é a fonte, mas é o copo numa alegoria, né? Está dentro ali. Então quando não tem para onde olhar, eu olho para o copo, né? Eu acho bastante interessante assim, de forma muito didática, precisa. Então, qual o papel da espiritualidade, né? Nesse processo, né? Podemos ser realmente livres sem uma raiz espiritual sólida? Podemos... Eu acho que não. Eu acho que não, porque senão a gente cai na materialidade, né? Cai naquele materialismo que tudo, para ser bom, eu tenho que ter bastante. E não. O que é bastante? O que é bastante para mim é diferente do que é bastante para você, e assim a gente vai entrando de novo, se comparando com outras pessoas. Você não vai construindo nada perene, você vai ficando. Até porque hoje, se você. Pô, eu sou um cara muito rico e eu perdi tudo. Eu deixei de ser quem eu sou? Não. Eu posso ter cometido um erro, eu posso, enfim, qualquer coisa. Mas se você não tiver. Na veterinária, eu penso que assim, ó. Se você não tiver algo. Se você não acreditar, basicamente, que tem algo além disso tudo, desse sofrimento todo, cara, o cara não aguenta muito tempo. O cara não aguenta porque realmente às vezes parece não fazer sentido. Pô, eu tô, ainda mais hoje em dia, com TikTok, sabe, Tigrinho, todas essas coisas, cara, o cara trabalha 14, 16, 18 horas, perde paciente,
todo esse rolo e parece que as coisas não dão certo, parece que a vida dele não sai do lugar, daí você olha para o lado, o cara tem casa, carro, barco, helicóptero, fama, um monte de dinheiro. O que que eu tô fazendo de errado? Ah, isso aqui não é para mim. Aí a gente começa a culpar o terceiro, de novo. A gente olha. Então, e você esquece o porquê que você está fazendo o que faz. Porque, como eu te falei no começo, a veterinária ela é uma vocação. E você não é para qualquer um. Eu sou totalmente contra esse negócio a veterinária é para todos. Não, não é. Não é mesmo. Não é mesmo. Porque ela exige uma maturidade que muita gente não faz a menor ideia. Você literalmente você lida, tirando a parte comercial e a parte laboratorial ainda assim, mas tirando a parte comercial, você literalmente lida com a morte todo dia. Na minha área, por exemplo, que é a área de anestesiologia, eu literalmente coloco o paciente numa corda bamba todo dia, às vezes por 30 minutos, às vezes por 1 hora, às vezes por 3 horas, e eu brinco literalmente com a vida e a morte dele. Eu jogo ele um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Se eu não souber o que eu estou fazendo e o porquê que eu estou fazendo, vai chegar uma hora que não vai fazer sentido. O pessoal está falando que caiu a live? Que não, né? Não sei, tá aqui para mim tá certo, tá ao vivo. Para mim também, tá? Então, eu acho que é isso, cara. Basicamente, a fé, a espiritualidade, daí cada um tem a sua, ela revela que existe algo muito maior e muito mais importante do que o aplauso das pessoas. Basicamente é isso. Que nem é tão básico assim, né? Mas é de uma maneira bem simplificada é isso. E será que a gente poderia colocar dessa forma também, Vini, que os animais teriam algo a nos ensinar nessa condição atual que a gente vive, né? Tanto da humanização dos pets quanto da gente, bicho, que a gente fala, né? Sobre humanidade, liberdade e até mesmo vocação, uma certa medida, né? Sim, eles nos lembram que a vida não é um teatro, cara. Que ela, que ela é uma entrega. Se você não se entregar para aquilo ali, você não vai viver. Você vai só existir. Sabe aquela piadinha que todo mundo coloca na internet? Não sei se eu tô vivendo ou só pagando boleto. É isso aí, cara. Se você não se entregar para ela, eu até coloquei aqui o animal sobrevive porque ele não se ilude, né? E o homem, ele adoece porque ele não quer acordar. Ele não quer encarar a realidade. Então, você pode ver, a maioria, e hoje já existe isso, infelizmente, cachorros com problemas psicológicos. Você não vê um vira-lata com problema psicológico, cara. Você vê aquele cachorro de madame que é mimado ao extremo e sofre sim com síndrome de separação, ansiedade por separação, por exemplo. Você já imaginou um cachorro de rua sofrendo por ansiedade de separação? Ele sofre medo pelo abandono da mãe, mas é uma coisa totalmente instintiva. Agora, a crise de ansiedade, ficar roendo as patas de nervosismo, você não vê. E já no humano você vê. Então, o que que é que está faltando, entendeu? Está faltando olhar para a realidade e viver. O professor Arthur falou aqui, ó, cada animal é uma oportunidade que Deus nos dá de observar, ainda que na irracionalidade, a pureza do amor desmedido e desprendido da necessidade de reciprocidade, né? Eles estão mais Sim, próximos, vamos dizer assim, do selo de originalidade de fábrica, né? De onde exato, veio a origem, né? exato. E aí, uma situação que a gente sabe, o próprio São Francisco de Assis fala, a Bíblia, o poeta fala lá em Eclesiastes ou em Provérbios, sobre quem maltrata os animais como um termômetro para medir, né, essa humanidade do ser humano. E aí ele continua aqui, o professor Arturo. Desconfio muito de pessoas que não gostam de animais, mas desconfio ainda mais de pessoas que os animais não gostam. Exatamente. Tanto que tem uma piadinha que quando o meu cachorro late
não gosta de uma pessoa, essa pessoa não é mais bem-vinda na minha casa, né? Porque tem alguma coisa errada que ele tá vendo e E eu eu não tô... e às vezes é porque é uma pessoa importante, essa pessoa vai me trazer um benefício, e o cachorro, cara, o cachorro tá cagando por isso aí, ele quer quer viver a vida dele conforme ele deve, né? Ô, Vini, dentro de tudo isso aí que foi trazido, né? É uma síntese que eu pensei em relação ao furo do alfinete, é que o animal, ele preso, ele continua sendo animal, né? Mas, por vezes, né, o homem livre pode se tornar escravo de sua própria imagem, né? E aí o furo do alfinete, como tu trouxe, né? Ele vem e para deixar, né, para os nossos ouvintes aí, uma palavra de ânimo também, né? De estímulo diante da realidade, porque às vezes o cara fica meio brocochô, ouve as coisas e diz assim, e agora? Pô, agora tu já tem o nome, né? O repertório. Então, o que eu vou Exatamente. fazer diante disso, né? Vai continuar encarando a realidade. Ninguém prometeu que ia ser fácil, né? Não tem em lugar nenhum escrito a vida vai ser um morango. Não vai. Mas se você não escolher o porquê que você está vivendo, se você não viver mesmo de fato, você vai viver uma vida dos outros. Não vai saber do que você é capaz, né? Só que as pessoas querem segurança, talvez. A frase do Olavo, né? Força e coragem, né? A estabilidade, ela você não busca estabilidade. Estabilidade não deve buscá-la, né? Busca coragem. Até porque, né, Vini, a gente estava conversando também nessa formação, nessa aula que tivemos aí ontem, né? Ah, é um atrativo, e a gente não pode ser hipócrita de falar, né, que a questão da saúde financeira do indivíduo ela é importante, né, mas ela não é a medida de todas as coisas. O próprio Cristo, quando ele vai ilustrar que a vida do homem não consiste na abundância dos seus bens, né, ele vai dizer: o homem tinha lá uma posse, ele resolveu desmanchar os celeiros, aumentar, estocou, e disse que agora eu posso comer, beber e regalar. Ele disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens para quem ficará? Então ele está ilustrando essa questão, né? A questão financeira, cada um vai ver. Gente, muitas vezes, dentro daquele cadastro único lá que a gente conhece, dentro do Bolsa Família, o cadastro único é esse raio-x do perfil das famílias, né? Tem pobreza, extrema pobreza, né? Sim, E ali as pessoas acessam os programas assistenciais do governo e muitas delas, elas mantêm a vida, muitas vezes com um certo frescor, mas não sem dificuldades, não estamos romantizando nada aqui, né? sim. Então, esse lado de dentro, esse lado de fora em relação a isso, eu volto a palavra para ti, para essa síntese, né, de tudo que a gente trouxe nessa noite. E eu já reitero aí o enorme agradecimento por todos que passaram aqui, a tua disponibilidade em trazer esse tema tão pertinente, importante, salutar, né, necessário, diante de um mundo que apregoa, né, as vitrines, né, luminosas, fazendo o ser humano se desconectar de si mesmo diante da própria realidade, né? Sim. É aquilo que a gente estava falando, cara, no começo da live. Quem é você? Ah, eu sou. O que você é? Ah, eu sou veterinário. Ah, eu sou rico. Ah, eu sou isso. Não, você não é isso. Entendeu? Começa a se fazer essa pergunta com mais sensibilidade, né? Porque se você. Que entra no que você falou. E se. Ah, beleza, eu tenho um celeiro cheio de grãos e. Tá, morreu. O caixão não tem gaveta. Você vai ser o quê? E acaba linkando com a parte da espiritualidade que você falou. Quando você chegar lá, você vai ser pesado. O teu dinheiro não vai estar nessa equação, entendeu? Não, é aí que você tem que começar a buscar uma forma de fazer coisas perenes, de uma maneira que você se desenvolva como e vive como uma pessoa melhor. Porque na hora que fechar a tampa do caixão ali, o que ficou? O dinheiro ele acaba. Se você não buscar essa uma vida seguindo os passos de Cristo, né? A oferta da viúva. É isso aí. Então,
viver uma vida buscando ser uma pessoa melhor e não ter coisas melhores. Não que coisas melhores não sejam boas, né? Mas não pode ser uma régua, o único objeto de desejo, digamos assim, né? Isso tudo é meio, pode parecer meio vago, assim, meio. É porque de fato não é fácil fazer esse tipo de reflexão, né? A gente está em momentos, cada um tem os seus dramas, as suas questões, os seus medos e as suas fases, né? Mas eu acho que quem você é a principal pergunta que você tem que se fazer todo dia, né? E quem você quer ser. Vai mais ou menos por aí. Faz sentido? Total. Até porque, assim, né? Eu gosto muito, né? O professor Olavo, assim, quando a gente brinca, fala que ele tem razão porque ele foi a testemunha fiel da sua experiência, né? Eu penso que o ponto é esse, né? Se tornar a testemunha fiel da sua experiência, né? Ele falava muito sobre o objetivo dele trazer a unidade do conhecimento à unidade da consciência. Sim. Ou seja, né, se a gente consegue abarcar a nossa própria trajetória diante dessa realidade, né, e situar cada coisa no seu devido lugar, né? O sofrimento como esse escopo pedagógico na vida do indivíduo, às vezes ele não é levado em consideração. Claro que a gente não é nenhum masoquista aqui, né, ô Vini? Não, não. Mas Mas até você falando dele, eu tava procurando aqui, achei a frase que eu queria, assim, ó. Ele mesmo, o professor Olavo falou assim, o autoconhecimento ele não começa por perguntar quem sou eu, mas por saber de quem você está tentando fugir. Porque, beleza, eu sou. Se chega no quem sou eu, você já vai para assim, eu sou uma pessoa alta, pai de família, mas você está tentando fugir de quem? Eu não estou satisfeito com a veterinária, beleza. Você está tentando fugir do quê? Da rejeição, da insuficiência, de não saber lidar com a perda, de não saber lidar com a rotina do trabalho. Do que você está tentando fugir? E você vai descendo cada vez mais esse nível de pergunta. Tá, mas e por que isso? É o porquê dos porquês, né? chega uma hora que para, na verdade, porque não é. Eu digo pelo seguinte, né? Eu tenho refletido de forma bastante reiterada a FTAS, por exemplo, né? Que o professor está aqui, a vida de cada um de vocês que veio vindo, né? Ao longo desse conhecimento. O Gustavo, um abraço para ele, né? E todos os convidados da FTAS ali dentro do Furo do Alfinete foram consolidando para mim, dentro do meu imaginário, do meu universo interior, o que é o Furo do Alfinete, né? Eu sou o Furo do Alfinete, por assim dizer, porque outro dia uma outra amiga e convidada também citou uma frase, destacou ali, olha que frase legal isso aqui, o Bar. Eu disse, não, essas são as questões que eu me levantei ao longo da minha vida, tá ali porque eu me questionei. Sim, Só que essa metáfora, o furo do alfinete, ela é uma metáfora, Hugo, está querendo medir os outros. Não, é um sim, simbolismo para pensar a nossa história, porque a gente não se dá conta, às vezes, de onde as coisas começaram. E esse é o maior desafio, né? Uma vida que não é analisada não vale a pena ser vivida, e ela não fica no plano subjetivo, na coisa vaga e distante da realidade, né? Ela é a própria realidade, né? Eu estou recalculando a rota. O Cristo vai falar, por exemplo, né, que ninguém edifica uma casa sem antes calcular o seu gasto, o seu alicerce, numa simbologia, dizendo onde está a tua vida, onde está a tua casa. E aí, quando ela vem a ruir, a gente não chama para si a responsabilidade e acaba acontecendo o quê, né? Começa a terceirizar, como tu falou, o boleto não é meu, mas foi eu que fiz a conta, eu quero que o outro pague, né? exato, Ah, Eva, exatamente. quem comeu a maçã? Não fui eu, foi a mulher que tu me deu. Foi a cobra. Pô, as pessoas não fizeram a sua escolha diante da realidade, né? E é onde o grande drama da demonização e da culpabilização da profissão medicina veterinária entra. A culpa é da veterinária. A culpa é da veterinária. Eu tô cansado, eu tô com burnout por conta da veterinária. Eu tô pobre por conta da veterinária. Eu tô depressivo por conta da veterinária. Não, a veterinária é só o nome na coleira. Entendeu? Porque se você for olhar, você tem bombeiro, depressivo, você tem médico, depressivo, você tem, sei lá, As pessoas jogador de que cuidam. futebol, as- jogador de futebol depressivo, cantor depressivo. E aí, será que todo mundo que é depressivo no mundo é veterinário?
Que a veterinária é tão culpada assim? É claro que cada profissão tem o seu fator estressor? Tem. Mas e aí? Essa é a realidade. O que potencializa isso? É o que você carrega. Agora, o que você carrega, meu amigo, aí vai lá no meu direct e marca uma sessão. Eu também, tô aí. Mas assim, ó, o Vini, eu vou deixar aqui o material dele. Lá ele tem um Linktree na bio dele, no Instagram. O contato, o e-book, o portfólio de palestras, né? Ele também está aberto também com agenda para atendimento. E eu queria agradecer a cada um que passou por aqui, né? Desde essa família chamada FTAS, né? Que nos acolheu, né? Desde o início da formação, eu falo por mim, né? O Vini é um pioneiro junto com o Arthur, né? Que construíram toda essa... Junto com outras pessoas que foram vindo, né? Esse lugar, né? Chamado FTAS, né? Que tem uma analogia com EFATA, né? e, e aos nossos amigos, né? E amigas que passaram por aqui. E ao Vini, né, que aceitou voltar com essa temática, que muitas vezes é cara, porque a verdade dói, mas ela liberta, por assim dizer, né? Não é à toa que está lá Cristo falando, conhecereis a verdade vos libertará. Ela não vem com anestésicos, apesar de o Vini ser anestesista também nessa área, né? Às vezes sem É, anestesia mas mesmo, né? é isso mesmo. É isso mesmo. E muito obrigado pelo convite de novo. É muito bom. É como a gente falou ontem na aula, né? Não é sempre, não é em todos os lugares que a gente consegue falar sobre isso e talvez para grande parte a tua audiência é uma audiência qualificada, né? Até e nossos colegas todos refletem bebem das mesmas fontes, refletem, desejam, né? Ter esse nível de reflexão. Não é todo lugar que a gente consegue falar isso, né? Então, se um dia alguém daqui 5 anos ver essa live, talvez faça sentido. E hoje olha e fala assim: esses dois malucos estão viajando, o que que usaram para estar falando tanta besteira? O que que Água, estão. água da vida. Tem água. Então, mas é que esse espaço é muito legal. E isso é uma das coisas que queria agradecer de novo o convite em proporcionar esse espaço para que tenha esse debate e que se, olha, 1% do que a gente falou aqui despertar a vontade de alguém de começar a olhar para si mesmo, para saber que perguntas fazer, não no sentido de, quero achar as respostas dentro de mim mesmo, até porque a gente já sabe que as respostas vão daí para fora, né? Para o que eleva, mas saber fazer as perguntas, olhar para dentro para saber que tipo de pergunta que vai ter que fazer para ter de fato respostas para ter uma vida melhor. Se esse espaço que você faz aqui proporciona gerar for esse empurrão para esse caminho de reflexão, já valeu o esforço e pode contar sempre comigo. E é isso. Maravilha. Obrigado, então, Fech... né, mais uma vez. Um abraço aí para o Charles também, que entrou aqui, o Charles Secondo, que também trouxe várias pérolas aí quando teve. Professor Arthur, que alegria ouvi-los, que alegria. Amo vocês e contem comigo. Eu sou suspeito de falar, né? O vídeo mais ainda. É, Então, bom, assim, o Furo do Alfinete, ele ressuscitou por conta da FTAS, eu posso falar isso de forma reiterada e publicamente. que Né? bom. Estava morto e ressuscitou, que era uma ideia antiga de 2018, de um livro que eu queria escrever para o público infanto-juvenil. E estava lá. Eu não tinha, como o Vini falou, né? Arcabouço, figurinha, repertório para tentar dizer o que, que era isso. Eu sabia que era uma ideia, que eu queria contar algo que eu não sabia nomear, por assim dizer, né? E aí surgiu o FTAS, o professor Arthur, o Vini, o Bruno. Eu não vou falar o nome de todo mundo aqui, porque seria injusto, mas se vocês pegarem ali todo mundo que veio aí no Furo do Alfinete, né? Todos eles foram, né? Elementos dessa peça que me ajudaram a nomear. E aí eu reitero também a parte do Gustavo e da Fabrícia, porque um é meu padrinho e outro é minha terapeuta, né? Então, assim, não tem como deixar para É lá isso também. aí. Muito É isso aí. obrigado e uma ótima semana. Fiquem com Deus. Se quiser fazer uma última consideração, Vini, fica à vontade. Não, acho que já tá bom, cara. Muito obrigado pela uma boa semana para todos. Deixa salva a live. Eu vou compartilhar ela também no deixar no meu feed.
que quem tiver paciência, com certeza vai se beneficiar de escutar essa hora e meia que a gente ficou refletindo aqui. Tá bom, então, uma ótima semana a todos. Vini, mais uma vez, muito obrigado a todos que passaram por aqui, né? Fiquem com Deus e uma ótima semana. Valeu, Até mais. até mais, obrigadão.